Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós iremos corrigir a nossa atividade anterior, atividade essa que fala sobre as civilizações antigas orientais. A gente cita a região do Crescente Fértil, aquela região que tem uma forma de meia-lua formada de águas, essas águas de rios, obviamente, rios esses que eram fundamentais para o desenvolvimento da vida naquelas regiões. Então, o Crescente Fértil, assim dado o nome devido à região ter uma forma de meia-lua e ser também muito propícia para as produções, para as plantações, essa região ela veio a desenvolver-se por meio dos recursos hídricos. E daí vem o que é de fundamental para nós entendermos, que o recurso hídrico ele foi, de certa forma, o principal ponto para que aquelas populações da Mesopotâmia antiga, do Egito antigo, pudessem ali ter um grau de desenvolvimento, um grau de população organizada. Então, é nesse sentido que na última aula a gente conseguiu ver algumas lâminas de slides que retratam exatamente o crescente fértil, e esse slide foi disponibilizado como print no grupo. Então, cada slide desse é um resumo do assunto que a gente veio a abordar. E a nossa atividade, ela veio em um formulário. Irei abrir novamente aqui o formulário para que a gente possa entendê-lo, para que a gente possa até mesmo falar um pouco sobre a correção. Então, no formulário, nós temos as duas questões que foram referentes ao mesmo assunto que a gente viu no slide. E a primeira fala o seguinte: no final da pré-história, os primeiros grandes centros urbanos surgiram na região do Crescente Fértil, no Oriente Médio e no norte da África. O Crescente Fértil, região que recebe esse nome por seu traçado semelhante à lua crescente, olha aqui a informação que a gente viu. Foi nessa região, então, que surgiram as primeiras cidades, a escrita, o alfabeto, o cálculo matemático, a geometria, as unidades de pesos e medidas, a astronomia, o calendário lunar e solar, a medicina, os códigos religiosos, o Estado, a divisão social do trabalho, os grupos sociais hierarquizados, a acumulação de excedentes e a dominação social. Então, minha gente, vejam que lá no Crescente Fértil, o grau de importância ele é fundamental para que a gente possa entender a sociedade como ela foi e é agora. Então é lá que surge as primeiras obras hidráulicas de grande porte, a construção de diques, de reservatórios de água, de cisternas como a gente chama hoje, de barragens, de valas que conduziam a água para deixar a plantação com uma boa quantidade de água para aguar, para poder desenvolver aquela agricultura. E aqui nós temos o comando da questão que fala o seguinte: sobre a região do Crescente Fértil, é correto afirmar. Então vamos ver a letra A. Devido ser uma região árida e desértica, a agricultura teve pouca participação para o seu desenvolvimento. Ora, ora, ora. Meu povo, vejamos que a agricultura, pelo contrário, ela foi fundamental para que aquele povo pudesse se desenvolver. As sociedades hidráulicas orientais, elas eram fundamentalmente baseadas na agricultura. Logo, a letra A está errada. Letra B. Grécia e Roma desenvolveram seus impérios após uma ampla democratização das águas do Crescente Fértil. Galera, duas situações. A primeira é que a Grécia e a Roma são estudadas nas civilizações clássicas. Isso a termo de Europa. Então ali a gente está falando de Oriente Médio, a gente está falando de Crescente Fértil, que não é Europa. Logo, Grécia e Roma não são de lá. E outra, a democratização da água naqueles locais áridos não existia. A água não era para todo mundo. Os reinos, eles tomavam de conta das águas. Os reis
tomavam de conta das águas como se fossem propriedades deles. E era dos estados. E era dividido tudo de acordo com o modo de produção asiático que o rei mandava. Letra C. Os rios, com suas enchentes e umidade, que tornaram as terras próximas a eles propícias para a agricultura. Realmente os rios eram de fundamental importância. Quando as enchentes ocorriam, as terras próximas aos rios eram banhadas com aquela água, como também com o humus, que são restos de galhos, de fezes, e esses restinhos geram ali aquele local de terra úmido que fica propício para plantar. Vamos ver a letra D. O rio Tigre do Egito foi de suma importância. Vamos parar por aqui. O rio Tigre não era do Egito. Lá no Egito é o rio Nilo. E letra E. As constantes enchentes impediam o desenvolvimento da agricultura. É errado. As enchentes, elas poderiam prejudicar quem morava perto, porque destruía acabando a casa. Mas nunca que prejudicava a agricultura, uma vez que as enchentes deixavam as terras úmidas para ficarem propícias para a plantação. Logo, a nossa alternativa correta é a letra C. Passando para a próxima. Com relação ao modo de produção asiático, assinale a alternativa que melhor explica suas práticas. Gente, o modo de produção asiático, ele era baseado fundamentalmente na dominação do rei, do sacerdote ou faraó. Ele representava o Estado, ele era dono praticamente de todas as terras, porque quem comandava o Estado era ele. Toda a produção não era para o setor privado, toda a produção não era individual, a produção era coletiva e era para o Estado. Ou seja, tudo que tu plantasse não ia para ti, ia para o Estado. Depois, o reino dividia de forma que eles consideravam eficiente e eficaz para cada pessoa. E depois dessa divisão lá do reino, é que o rei mandava para cada casa. Então não tinha produção individual. Você não plantava para si, você plantava para o Estado e o Estado dividia depois para as pessoas conforme o rei queria. Então, outra coisa que é fundamental é a servidão coletiva, a escravidão coletiva. Ou seja, todos eram praticamente servos do Estado e eram obrigados a pagar tributos ou a trabalhar para o Estado nos dias da semana. Tá bom? E o que é marcante também nesse modelo de produção asiático é a utilização da água, o recurso hídrico. Marca a alternativa correta. Letra A. Era unicamente baseado na vida livre? Errado. Era uma servidão, existia a escravidão coletiva. Letra B. Sua estrutura era formada por um Estado teocrático, pela servidão coletiva e pela agricultura do regádio hidráulica perfeita. O Estado era teocrático, a religiosidade estava junta do político na época, o rei ele se dizia sacerdote ou até mesmo um deus, como era no Egito, o faraó se considerava filho de um deus e um próprio deus, então era teocrático sim. A servidão era coletiva, como foi citado, e a agricultura era regada, era de regádio, era hidráulica, onde os rios eram utilizados para banhar essas plantações. Letra B seria a correta. Então, galera, é isso. Essa é a nossa revisão e correçãozinha da semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Qualquer dúvida, podem entrar em contato que a gente está pronto sempre para ajudar.